Meu velho amigo me ensinou essa lição vividamente em 1900. Em 1933, houve uma profunda depressão nesta terra. Muitos de vocês são jovens demais para se lembrar, mas agora estou com quase 67 anos. Passei por uma depressão severa em Nova York. Eu era dançarina e quem iria formar pares densos se não podiam comer? Todos os teatros estavam fechados. Não acredito que mais de 3 dos 50 teatros na Times Square estivessem abertos. Então, quem queria uma dançarina? Eu teria que pagar qualquer coisa por uma refeição, e ninguém queria contratar uma dançarina. O que eu faria? Eu queria ir para minha pequena ilha chamada Barbados e não tinha dinheiro. Na verdade, sem dinheiro nenhum, nem um centavo. Disse ao meu amigo Abdullah que adoraria ir para Barbados. Ele me respondeu: "E você está em Barbados?" Eu disse: "E estou em Barbados?" Ele confirmou: sim, você está em Barbados." Não entendi muito bem o que ele queria dizer naquele momento, mas depois aprendi. Ele estava me ensinando que, se eu quisesse algo, deveria acreditar tão intensamente que já o tinha. Eu queria ir para Barbados, então devia imaginar que já estava lá. Assim, naquela noite, quando eu fosse dormir, eu dormir em Barbados como na minha imaginação, enquanto sei que estou lá, pensar na cidade de Nova York, onde fisicamente estou dormindo, e visualizar ao norte, 2.000 milhas a noroeste de onde estou, em Barbados. Bem, o mês passou e eu não vi nenhuma evidência. Eu disse a ele: "E você sabe, se eu não pegar o próximo barco? Bem, nenhum avião comercial está voando nestes dias, eu não posso ir para Barbados." Ele deveria ser aquele que disse que eu iria. Barbados, você já está envolvido. Você não pode discutir como vai para Barbados quando já está envolvido. Então ele foi direto para o quarto dele e bateu a porta na minha cara, o que não era um convite para segui-lo, se você o conhecesse. Foi assim que ele me ensinou. Eu estava dormindo como se estivesse em Barbados. Quando fui para a cama, embora estivesse em Nova York, assumi que realmente estava em Barbados, vendo Nova York não abaixo de mim, mas ao norte, a apenas 2.000 milhas. Dentro de 48 horas após aquele momento, acordei e encontrei uma carta debaixo da minha porta, enviada pelo meu irmão Vitor. Na carta, ele incluía um pequeno cheque de $50 e instruções para a empresa de navegação a vapor, a Furnace Red, emitirem uma passagem para mim e cobrirem as despesas. Os $50 eram para qualquer necessidade, como um terno de roupas, que naquela época custava cerca de $12, ou um par de sapatos por $3,54. Ele mencionou que os $50 eram apenas para qualquer necessidade imediata antes de embarcar, e que ele cuidaria de todas as despesas do navio, bastando que eu assinasse os recibos. Todas as gorjetas. Então não é para gorjetas a bordo do navio. Fui até o local e contei a eles o que dizia a minha carta. Li a carta para eles. Disseram: "E Sr. Godard, só temos cabines estereotípicas por enquanto, mas quando chegarmos a St. Thomas, nas Ilhas Virgens, você poderá ir na primeira classe porque alguém desembarcará em St. Thomas." Aceitei e voltei para o meu amigo Abdullah e contei a ele. Funcionou. Vou no dia 6 de dezembro, mas tenho que ir em uma cabine comum até chegarmos a St. Thomas, e depois seguirei na primeira classe para Barbados. Você sabe o que ele me disse? Ele disse: "Em quem está falando de ir para Barbados? Você já foi para Barbados e foi na primeira classe. O que você vai fazer com um homem assim?" Na manhã do dia 6, fui direto para o barco, esperando ir em uma cabine comum até as Ilhas Virgens. Mas o homem me disse: "E Sr. Godard, temos uma boa surpresa para você. Tivemos um cancelamento e agora você vai na primeira classe." Ele não ficou surpreso. Eu nem liguei para contar, porque ele não era desse jeito. Tentando me ensinar uma lição. E você acredita em Deus, acredite também em mim.
Mas quem está falando é Deus, é o Deus em você, sua própria maravilhosa imaginação humana. Se você disser eu acredito em Deus, todos aqui acreditam em Deus. Mas você acredita em sua própria maravilhosa imaginação humana como Deus? Se a palavra Deus transmite a sensação de uma existência fora de você, você tem o Deus errado, porque você é o templo do Deus vivo e o Espírito de Deus habita em você. Bem, se Ele está em mim, descubra quem Ele é e onde Ele está. A imaginação humana. Isso é Deus. O Deus em mim é o Deus em você, e posso lhe dizer que Ele não pode falhar, Ele não falhará. No entanto, neste nível, somos a oferta de poder quando se trata da lei, quando se trata da promessa que está chegando, independentemente da vida que vivemos neste mundo. Seja o rico ou pobre, o juiz ou o julgado, o assassino ou a vítima, não importa o papel que eu desempenhe neste mundo, a promessa não é condicionada, ela é incondicional. Deus prometeu redimir a si mesmo quando se tornou homem. Portanto, minha aptidão para o reino de Deus não é a condição de eu me tornar bom, mas sim a consequência, não a condição da escolha dele quando me chamou para o reino. Portanto, não deixe que ninguém o assuste dizendo que suas ações o impediriam de entrar no reino. Isso não é condicionado por nada que você faça neste mundo. A única condição está na lei. Posso dizer que, se seguir uma certa direção, não encontrarei certas coisas. Se eu ousar assumir que sou o que quero ser e me mantiver fiel a essa suposição, isso se realizará. Se eu não for fiel a isso, não se realizará. Se eu não assumir que sou aquilo, não se concretizará. Portanto, sou a fonte de poder quando se trata da lei. No entanto, a promessa vira independentemente do que você faça, de onde esteja ou de qualquer outra coisa neste mundo. Todos a receberão. No entanto, aqui, quando se trata da lei, dedique todo o seu tempo enquanto estiver aqui, pois a outra está em andamento e está chegando. Então, enquanto você estiver aqui, compreenda a lei e tente aplicá-la. Por que não viver bem, de forma sábia? Por que não viver com graça? Por que não ser uma pessoa gentil e generosa no mundo? Por que não ser um cavalheiro ou uma dama? Essas são conquistas tremendas para um homem e para uma mulher neste mundo. Portanto, digo a todos, enquanto estiverem aqui, descubram do que se trata a lei, pois você não pode se enganar, a lei não permitirá isso. À medida que você colhe as coisas neste mundo, pode negar que as plantou, mas não poderia acontecer por acaso. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Pois, conforme um homem semeia, assim ele colherá, e está colhendo tudo o que semeou. Pode ser que eu não lembre de ter semeado e negue a colheita que é minha, mas ela está lá e eu tenho que aceitá-la. Deixe-me agora tentar lembrar quando plantei isso. Talvez eu não consiga recordar, pois temos memórias curtas e falhas, e não consigo lembrar exatamente quando plantei essa semente. As notícias horríveis que lemos no jornal pela manhã podem nos dizer quando as plantamos, mesmo que não conheçamos os personagens mencionados. No jornal, você reage, e essa reação, por si só, é o plantio da semente. Você julga aquele sobre quem lê, consome fofocas e passa julgamentos, e todas as suas reações imaginárias estão plantando sementes. Em vez de gastar seu precioso tempo investindo na leitura da Bíblia ou de um poema, algo que seja realmente belo, você gasta seu tempo com jornal, boletins de rádio ou televisão, enchendo sua mente de ideias que inevitavelmente chegarão à colheita. E, quando elas surgem, negamos que as plantamos. Mas, seguindo este princípio da lei, você pode ser o que quiser neste mundo. Não importa o que o mundo lhe diga, você pode começar do zero e, se ousar assumir que é desejado neste mundo, você será desejado. Não sou membro de nenhum clube neste país, e mesmo assim, sou um cidadão americano por adoção. E, no entanto, homens e mulheres maravilhosos neste país nunca foram permitidos em certos clubes. Estou falando de clubes que conheço bem. De volta à cidade de Nova York, onde,
Mesmo sendo um estranho, fui um convidado de honra em quase todos esses clubes. Nunca me excluí, nunca me ocorreu que eu não tinha todas as qualificações para entrar como convidado. Não tenho desejo de me tornar membro, nenhum. Ainda assim, fui a todos esses clubes como convidado de membros. Eles vieram às minhas reuniões, me convidaram para jantar e me levaram ao clube, ou me chamaram para alguma outra finalidade no clube. Algo em mim permitiu que eu fosse aceito, porque eu não me excluí. Você pode ir a qualquer lugar deste mundo se não colocar essas barreiras em si mesmo. Tudo depende de você. Deus em você é seu próprio ser maravilhoso, chamado de sua imaginação humana. Nas 4 semanas em que estarei ausente, pratique isso de manhã, ao meio-dia e à noite, e muito antes do fim das 4 semanas, você deve começar a ver os frutos. Estou falando sério, você deve colher os frutos do que plantar agora. Nem tudo leva um mês ou um ano para crescer. Algumas coisas